Terça-feira e começa mais um dia na Semana do Mocoquense. Hora de trabalhar. Ué, mas cadê todo mundo? O pessoal mocoquense gosta de feriado. Mocoquense não, acho que o Brasil inteiro, né? Adoram feriado. Aqui não, aqui nós trabalhamos em família, o comércio é nosso. Então nós atende os crentes, faz, vamos dizer assim, acerta um balanço no caixa, conversa entre pai e filho, é bom, é legal. E hoje é feriado do quê? Tiradentes hoje. Ah, sim, explicado. 21 de abril celebra o Dia de Tiradentes, uma comemoração que presta homenagem a um herói da nação. Desde 1965, em forma de um feriado nacional. Mas quem realmente foi este personagem? Vixe, agora você me pegou, estudei tanto, mas não me lembro não. Tiradentes é aquele que arrancou o dente? Não me lembro. Mas ele foi importante na história do Brasil. Eu sei que ele foi importante na história do Brasil. O mais importante é que ele deixou um feriado ótimo para nós aí. Joaquim José da Silva Xavier teve várias profissões, entre elas tropeiro, minerador, dentista, que rendeu o apelido de Tiradentes, e a última militar, chegando a ser alferes do Regimento dos Dragões de Minas Gerais. E insatisfeito com os passos da coroa portuguesa, Joaquim José da Silva Xavier, em 1787, pediu licença do regimento e, após uma breve viagem ao Rio de Janeiro, de volta à Vila Rica, uniu-se a outros conspiradores. Alguém nos traiu, Silvério. Calma. Estás nervoso? Talvez seja impressão tua. Tenho certeza. Amanhã vou para um lugar afastado. Tiradentes hoje é conhecido como um Marte da Inconfidência Mineira, que foi um movimento que ocorreu em Minas no final do século XVIII, 1789, e o Tiradentes provém de uma família de classe média de Minas. Ele viajava, comerciante, tropeiro, que a gente chamava. Depois ele assumiu um cargo de alferes na Guarda Nacional, que existia no Brasil, e ele se encantou com as ideias de liberdade para o Brasil, na época ainda colônia de Portugal. E ele foi o grande divulgador dessas ideias, porque nesse movimento Inconfidência Mineira a gente tem um grupo de intelectuais, né? Eram pessoas da elite mineira que tinham estudado em Portugal, conhecia o pensamento iluminista, e a gente tem o Tiradentes, que teve um papel bastante popular. Ele era responsável por arregimentar as pessoas para apoiar esse movimento que foi a Inconfidência Mineira. Naquele período, Minas Gerais era o centro econômico do Brasil e Vila Rica a sede da Capitania das Minas, que se transformou em uma pequena metrópole. Foi naquelas terras que nasceu os primeiros ideais de independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira, liderada então por Tiradentes. E na certa continuou feito um louco, falando pela estrada fora. Esse homem vai nos perder. Calma, coronel. Vamos pensar de cabeça fria. Em primeiro lugar, tudo isso são hipóteses e pessimistas. Volta a tudo. Inconfidência Mineira. O que é isso? Meu Deus, Brasil, né? Brasil. Esse nosso Brasil sempre foi uma mentira, né? Quer dizer, desde essas épocas aí, a coisa era já como é hoje. Lógico, com menos extensão. Os impostos que o pessoal cobrava, né? O rei de Portugal, aquela coisa toda. E, de repente, começou-se a revolta por Tiradentes, né? Em função disso. E só que não vingou, mas ele morreu. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta na Capitania de Minas Gerais contra a execução da derrama, uma cobrança da coroa portuguesa dos impostos atrasados há anos, em pleno ciclo do ouro. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista, né, que aconteceu em 1789 em Vila Rica, que era um importante centro da época, né, um centro urbano. Só que esse é um movimento separatista, mas ao mesmo tempo elitista, que não pretendia separar o Brasil inteiro de Portugal, e ao mesmo tempo um movimento liderado principalmente pelos mineradores que estavam devendo para a coroa portuguesa. Então era uma maneira que esses mineradores, ao decretar a independência, né, se fosse conquistada, eles iam se livrar das suas dívidas, porque eles estavam devendo
o quinto, né, que era o imposto que devia ser pago para a coroa, e eles estavam devendo, então a coroa estava meio que ameaçando a cobrança, que chama derrama, e eles, para fugir dessa cobrança, eles articularam um movimento separatista. A ação, que mesmo como uma organização bem elaborada, não chegou a ter um resultado, pois foi abortada antes mesmo de acontecer pelo governo português, em 1789. O movimento foi delatado por um dos companheiros de luta, Joaquim Silvério dos Reis, em uma tentativa de sanar as dívidas com a coroa, através da denúncia. Todos os inconfidentes foram presos. Os principais líderes foram banidos do país. Mas em 21 de abril, Tiradentes teve uma sentença cruel. O Tiradentes, nesse processo que foi sobre esse movimento Inconfidência Mineira, eu falo que é um movimento que acabou não dando certo. Era um movimento pedindo a independência do Brasil de Portugal. Acontece que houve um traidor entre eles e que denunciou que esse movimento ocorreria em Minas. Alguns membros foram presos, né, os denunciados foram presos e só sobrou, quer dizer, a pena maior foi para o Tiradentes. E os outros, alguns foram expulsos do Brasil, em degredo, para a África, mas o Tiradentes acabou assumindo a culpa, né, assumindo o papel dele, enquanto outros negaram. E depois disso, ele foi condenado à morte. E na condenação de morte, que a Rainha Maria, que era a Rainha de Portugal na época, ela impõe uma pena exemplar. Né? O que significa isso? Que ele deveria servir de exemplo para os outros. Por isso, ele foi enforcado. E que de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a um lugar mais público para ser pregada num poste mais alto. E seu corpo será dividido em quartos, que ficarão expostos pelo caminho das minas, até que o tempo os consuma. Após a independência do Brasil, um dos propósitos almejados por Joaquim José da Silva Xavier e também a proclamação da República, que definitivamente desvinculou os laços com Portugal, a história deste personagem foi recuperada, mas não apenas como mais um rebelde, e sim como um protagonista que lutou até a morte pela liberdade dos brasileiros. Na verdade, o próprio Tiradentes, né, é um personagem que existiu, né, era também, estava entre os Inconfidentes, ele também estava planejando essa tentativa de separação, mas o Tiradentes acaba sendo um personagem construído, né, ele foi um personagem construído pelos republicanos, porque o Tiradentes, ninguém sabe se ele tinha barba ou não, mas ele foi um personagem construído parecido com Jesus Cristo. Por quê? Porque os republicanos queriam criar um herói, né? Então os republicanos criaram esse personagem para bater de frente contra a monarquia do Dom Pedro II. Porque o Dom Pedro II representava a monarquia que lá atrás, a avó do Dom Pedro II, a Dona Maria, que mandou enforcar o Tiradentes. Então criaram esse personagem, os republicanos, parecido com Cristo. Como o Brasil era um país muito católico, então eles queriam criar um personagem com aceitação popular para bater de frente contra a monarquia em plena campanha republicana. Porque o Tiradentes em si, ele foi enforcado, as partes dele foram espalhadas por Vila Rica, mas depois ele foi esquecido. Ele foi relembrado lá na frente, 1870 em diante, quando começou o movimento republicano. Então acaba sendo um personagem meio que produzido, criado pelos republicanos.